Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma reação a um vídeo do canal Parabólica, em que ele fala a respeito de mais um ataque de Israel. Agora, aparentemente, eles estão atacando a Síria. Eles abriram uma nova frente de batalha, como se já não bastasse estar em guerra com o Irã. Vamos saber do que se trata isso, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda a relevância junto ao algoritmo, a relevância do vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Israel abriu uma nova frente de batalha e atacou a Síria. A Síria, que era aliada dos Estados Unidos, mas nem é tão aliada assim de Israel. Israel, vendo que a guerra está dando, né, uma baixada, ela fala, então vamos continuar aqui, vamos abrir uma nova frente de batalha. Ela fez isso mesmo, tá? Atacou uma base aérea no território sírio, perto da fronteira com a Turquia. E onde que é essa base? Vamos lá, gente. Está aqui nesse território. Quando eu falei para você... A gente precisa lembrar que dentro de Israel, o maior interessado em continuar, em fazer a manutenção desses conflitos é o próprio Netanyahu, porque enquanto o país estiver em guerra, ele vai conseguir se manter no cargo de primeiro-ministro. Mas quando ele sair, é muito provável que ele enfrente uma acusação criminal por crimes de guerra e ele seja julgado. Então, enquanto ele permanecer mantendo o país em estado de conflito, ele consegue escapar da condenação. E por isso ele quer procurar inimigos. Como a guerra com o Irã está abaixando o tom, aí ele ataca a Síria. Até porque vale lembrar que os países árabes, de uma forma geral, não reconhecem o Estado de Israel. Alguns reconhecem, muito por pressão dos Estados Unidos, mas a regra geral é que países árabes não reconheçam o Estado de Israel. O que faz sentido quando a gente pensa que Israel é um experimento colonial, e ainda a gente pensa naquilo que eles estão fazendo com os palestinos em Gaza. Vocês que é perto da fronteira com a Turquia, isso não foi algo aleatório, tá? Isso é muito importante. Então tá aqui, ó. Essa base aqui, nessa região aqui de Abu al-Duhur. Então foram ataques aí com 8 ataques aéreos israelenses que atingiram a base aérea nessa região. Reparem que ela está muito próxima mesmo ali da Turquia. Objetivo, motivo. Lembra que algumas semanas atrás, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão assinaram um pacto de não agressão, não, assinaram um pacto de mútuo de defesa? Vocês lembram que isso aconteceu? Quais eram os objetivos ou as justificativas utilizadas pelos países? Se fortalecerem e se aliarem em relação ao crescente movimento que está acontecendo no Oriente Médio. Eles utilizaram 2 países aí como justificativas, o Irã e Israel. Israel vem principalmente por conta da Turquia, tá? Da questão, principalmente do presidente da Turquia, né? O Erdogan contra o Netanyahu, mas é a Turquia mesmo, essa relação entre Turquia e Israel. Israel justificou que foi isso mesmo, tá? Justificou. A Turquia não é um país árabe, é bom apontar isso, mas eles não reconhecem Israel, eles são talvez os maiores inimigos de Israel no nível local, ali no Oriente Médio. Eles querem a completa aniquilação do Estado de Israel, querem remover o Israel do mapa. Então, até faz sentido isso, até faz sentido que as movimentações que envolvem a Turquia no campo político e militar sejam motivadas por ações de Israel. Ou que eles não vão permitir que a Turquia... Eles falaram que eles estão presenciando que a Síria tem crescido e estão averiguando a influência turca no crescimento militar. Tá? Essa base aqui que eu falei para vocês é uma base
que era utilizada durante o governo do Bashar al-Assad, mas aí ele cai em 2024, essa base ela passa a ser assim, inoperante durante um período. Só que, a partir de uns anos para cá, de um tempo para cá, eles começaram a fazer exercícios nessa base com caças MiG-21 de fabricação russa. E aí a emissora pública israelense, que é a CAN, informou que eles detectaram indícios de que a Síria estava acelerando esforços para construir a sua força aérea com base nessa região. E eles estão averiguando a possibilidade de ter a presença da Turquia. Lembrando, a Turquia é membro da OTAN, é o segundo maior exército da OTAN, e é um país que não tem boas relações com Israel. Apesar de tudo, a Turquia é uma aliada dos Estados Unidos, é membro da OTAN, tem todas essas questões. Então Israel vai e faz uma dessa, né? Aí o que a gente tem também é o enviado especial dos Estados Unidos, que é o Tom Barrack. Ele é o enviado especial dos Estados Unidos na Síria e no Iraque, e ele classificou o que aconteceu com grande preocupação. Ele falou assim, eu vou abrir aspas assim rapidamente para ele, ó, estamos profundamente preocupados com o fato de os ataques aéreos israelenses confirmados contra a base aérea de Abu al-Duhur constituírem uma escalada desnecessária que não contribui para a estabilidade regional. Chega a ser até engraçado quando um representante dos Estados Unidos fala em estabilidade regional no Oriente Médio, sendo que o país dele é o maior responsável por episódios de desestabilização e de caos político, militar, ideológico, até no Oriente Médio já há um bom tempo. Desde o início da chamada Guerra ao Terror, que foi uma doutrina desenvolvida e implementada pelo George Bush, os Estados Unidos vêm interferindo no Oriente Médio e não tem contribuído nem um pouco para a estabilidade ou para a paz nessa região. Tá bom? Então ele falou isso, ele falou que é desnecessário isso que Israel fez, porque eles estão tentando reduzir, até mesmo porque os Estados Unidos está com problemas de mísseis, está com problemas no seu porta-aviões, o Abraham Lincoln, que está saindo fora, está vindo agora o George Washington, ninguém garante que as coisas vão dar certo para eles. Mas o ministro da Defesa de Israel, que é o Israel Katz, que é o mesmo que lá no começo dessa guerra falou que eles iam pegar o sul do Líbano, que até o rio Litânia ali seria território de Israel, ele fez advertências ao Tayyip Erdogan, que é o presidente russo, falando que o Israel não ia permitir que... presidente turco, ele quis dizer. A Turquia fortalecesse as bases na Síria. Tá? Eles estão falando que estão fazendo essa investigação de que a Turquia pode estar presente ali no fortalecimento dessas bases na Síria. Lembrando, o atual presidente da Síria é um ex-membro da Al-Qaeda, do Iraque, e também do Estado Islâmico, e aliado de Trump. Ele é um terrorista, aliado de Trump. Recentemente também trouxe um vídeo para vocês que a Rússia fez um acordo com a Síria sobre a organização das suas bases navais. Os Estados Unidos também nunca tiveram muito problema em se aliar com terroristas ou criar grupos terroristas. Vamos lembrar que nos anos 80 eles financiaram os Mujahideen na invasão soviética do Afeganistão, e esses grupos depois acabaram desembocando no Talibã, que tomou o poder no Afeganistão em 2 momentos diferentes. Então, não surpreende nem um pouco que o Trump seja aliado de um ex-membro da Al-Qaeda. Dentro do território sírio, das suas bases, na verdade, das suas bases aéreas no território sírio, falando que a Rússia passaria a entregar as bases dos tempos do Bashar al-Assad para a Síria, só que essas bases serviriam para treinamento tanto de soldados russos quanto soldados sírios. Ou seja, Israel está tentando continuar com o processo de guerra, continuar atacando o Líbano. Ontem eu trouxe para vocês que o Jared Kushner, que é o enviado especial dos Estados Unidos, que é o genro do Trump, ele foi encontrar com Netanyahu depois de ter encontrado com o líder do Hamas no Cairo, no Egito, e o objetivo era tentar convencer o Netanyahu a aceitar
a entrega das armas do Hamas, que Israel não quer aceitar. Né? Falou assim que assim, aos poucos não, aceita só se for de uma vez. É uma forma que Israel tem de continuar praticando genocídio e de Netanyahu não sair do governo, porque as eleições para Israel, agora legislativas, acontecem em outubro, e o Netanyahu ele não é o favorito. O partido do Netanyahu, o Likud, não é o favorito, e se ele cair, certamente ele vai ser preso, né, pela justiça de Israel por crimes de corrupção. Então tem todo um tabuleiro estratégico, um geopolítico acontecendo no Oriente Médio nesse momento, tá bom? Enfim, a situação é muito mais complicada do que você imagina. Aliado a isso que a gente está falando, vamos falar do Trump, que é a TV Trump aqui, né? Tô brincando, não é a TV Trump não, mas não tem como não falar do presidente dos Estados Unidos. Ele publicou nas suas redes sociais, na Truth Social, assim, sem ter, assim, força nenhuma, nenhum tipo de condição de fazer isso, mas ele publicou. Falar do Trump é sempre complicado, porque na verdade ele é um fanfarrão. Ele posta factoides nessa rede social que só ele usa e fica difícil de levar a sério quando a gente sabe que os Estados Unidos não têm força para deslocar o Irã do Estreito de Hormuz e efetivamente o controle do estreito está nas mãos do Irã. Que o Estreito de Hormuz é um novo território dos Estados Unidos. E essa alegação já foi debatida, já foi batida de frente aí pelo Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento, né, o representante do parlamento iraniano, falando que o Estreito de Hormuz vai ficar fechado até que os Estados Unidos comprem as condições lá do acordo, daquele memorando assinado em junho, né, que envolve o fim do bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos, levantamento de sanções ao petróleo iraniano, liberação de ativos congelados de Teherã. Esses bloqueios de portos iranianos pelos Estados Unidos são importantes justamente porque a economia do Irã é altamente dependente de exportação de hidrocarbonetos. Então, o bloqueio dos seus portos faz com que eles não consigam exportar. Isso, por sua vez, diminui a sua capacidade econômica e até a sua capacidade militar. Não dá para dizer que esses bloqueios são inoperantes, mas, por outro lado, eles também não estão servindo para acabar completamente com a capacidade do Irã de exercer uma guerra prolongada contra os Estados Unidos e contra Israel. E o fim das ameaças das operações militares dos Estados Unidos em todas as frentes, incluindo Israel no Líbano e também, se a gente está vendo uma nova frente de batalha, até mesmo Israel na Síria. Agora, sim, Israel aumenta, sabe? Enquanto os Estados Unidos está tentando baixar, né, Israel aumenta. Vocês percebem que é isso que está acontecendo. E, assim, o passo que eu quero trazer para vocês, que o Donald Trump está tão mal, só para explicar, as eleições nos Estados Unidos, elas já estão acontecendo. As primárias em diversos estados estão acontecendo. E não são eleições só legislativas, nós temos eleições para governadores, as primárias na Flórida vão acontecer, mas ainda assim, em alguns lugares você tem chances, por exemplo, dos republicanos vencerem. Só que saiu uma nova pesquisa, em menos de um mês saiu uma nova pesquisa da Reuters, tá? Uma pesquisa Reuters IPSOS, falando que o índice de popularidade do Trump caiu mais ainda, mais do que a pesquisa que tinha sido feita no mês de agosto. Isso não surpreende, até porque ele está perdendo a guerra. E a sua imagem depende quase que exclusivamente dele projetar essa imagem de um líder forte que consegue dobrar o mundo inteiro aos seus interesses e ao interesse do seu país. E como ele não está se saindo bem no conflito no Oriente Médio, a sua base eleitoral, que é muito orientada para esse tipo de demonstração gratuita de força, acaba ficando desgostosa e, por isso, ele acaba perdendo popularidade, perdendo lastro. Então, isso deve significar uma maior chance de derrotas para o Partido Republicano nessas eleições que, como ele falou, estão acontecendo. E assim, é uma queda brusca, uma queda rápida, tá? Chegou ao nível mais baixo,
tá? Chegou a bater o nível que ele teve em 2017, no governo, no seu primeiro mandato, na sua primeira gestão, e a tendência é baixar ainda mais, tá? A popularidade. Vamos lá. O que a gente tem? Apenas 33% dos entrevistados na pesquisa, né? Uma pesquisa de 4 dias, aprovam o desempenho do Donald Trump na Casa Branca. Aí aprovam o governo dele, tá? O governo dele para os Estados Unidos. 33%. Esse é o índice mais baixo desse mandato e ele equipara, iguala com o índice mais baixo que teve no primeiro mandato. Só que a tendência é reduzir ainda mais, tá bom? 64% desaprovam, né, o governo do Trump. Então, só 33% aprovam e 64% desaprovam, tá? A pesquisa que tinha sido feita há 2 semanas, é muito pouco tempo, tá? Dava um índice de popularidade do Trump de 35%. Caiu, então, 2%. 2% é muita coisa para 2 semanas, tá? É uma questão muito grande. É um nível mais baixo do que qualquer outra coisa. Em relação à guerra no Irã, 80% dos cidadãos dos Estados Unidos, tá? 80% acredita que o envolvimento dos Estados Unidos no Irã vai demorar. Tá? Desses 80%, dentro desses 80%, 87% democratas e 71% dos republicanos acreditam que vão demorar. Então, assim, é muita coisa. Os republicanos mesmo, 71% dos republicanos acreditam que vai demorar, que a guerra contra o Irã vai ser prolongada. E entre os democratas, 87%. Apenas 16%. Isso é uma coisa interessante de se observar, como dentro do próprio partido do Trump ele não desperta muita confiança. Se as pessoas estão acreditando que a guerra vai ser prolongada, é porque eles não estão confiando na capacidade do Trump de colocar um fim no conflito da forma como ele sempre pinta que ele é capaz de fazer, que ele sempre diz que ele é capaz de dobrar o Irã à sua vontade e de terminar com a guerra a qualquer momento. O que a gente não está vendo que não vai acontecer. Falaram que ele vai terminar em algumas semanas. O único índice que teve maioria do lado dos republicanos é que sobre a questão da imigração, que acreditam ligeiramente ali que os republicanos sabem lidar melhor com a questão da imigração. Resultado disso tudo, a popularidade do Donald Trump está baixa, a guerra é impopular, ele precisa acabar com essa guerra, mas não sabe como. Enquanto isso, fica postando imagem de que o Estreito de Hormuz é o novo território dos Estados Unidos. E Israel também não ajuda, né? Israel não deixa essa guerra acabar de jeito nenhum. Enquanto isso, o Irã fala que vai até o fim. Inclusive, a gente já trouxe vídeo aqui que o Irã está mudando a sua postura perante essa guerra. Uma postura não só mais defensiva, ele está avaliando uma postura ofensiva, que é justamente para poder atacar alvos mais distantes. Se isso acontecer, aí que essa guerra vai longe mesmo. Mas deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Eu também quero saber a opinião de vocês a respeito de, provavelmente, quanto essa guerra vai demorar e o que vocês acham da postura dos personagens envolvidos nessa bagunça toda no Oriente Médio. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem, verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!